Toda glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém? Nós vamos continuar dentro do nosso tema geral, que é saúde espiritual. Esse é um caminho sem retorno para nós que queremos andar com Cristo, andar em Deus. E, acima de tudo, entender que Deus quer nos levar à estatura do que a Bíblia chama de estatura do homem espiritual em Cristo. Hoje eu acordei de manhã com esta expressão no meu coração: Deus quer nos levar à estatura espiritual de uma nova vida em Cristo. E esse é o caminho mais maravilhoso que eu e você temos que trilhar e que caminhar. Eu tenho orado para que o Espírito Santo nos ministre o nosso coração para estas manhãs aqui, e eu continuo com esse temário da saúde espiritual. Eu ouvi, de 10 dias para cá, uma mensagem de um pastor americano chamado Michael Todd, que tem uma série, ele é um negro, talvez ali de Tulsa, daquela região, e ele tem uma palavra poderosíssima. Eu achei assim uma força de linguagem que me chamou muito a atenção. E o tema que ele estava tratando, são várias palestras sobre o seguinte tema: plantados, não enterrados. E essa metáfora me chamou muito a atenção. Quando é que nós estamos realmente plantados e quanto é que nós não estamos plantados, mas estamos enterrados? E lá no inglês não dá muito bem a tradução, mas seria, ele diz muitas vezes nós estamos sepultados no nosso ministério, no chamado de Deus para nós. E muitas pessoas estão enterrando seus dons e talentos. Muitas pessoas estão enterrando as possibilidades de Deus na vida. Essa metáfora me pegou e eu disse, puxa, tem algo aqui que tem a ver. Aí, quando você mergulha nisso, a mente abre-se para toda a palavra de Deus. Eu comecei a observar na Bíblia que a diferença de homens e mulheres de Deus na Bíblia, que eles estavam plantados em Deus. E eu tenho encontrado muitas pessoas que o tempo passa e eles já enterraram os seus dons, já enterraram os seus ministérios, já enterraram seus talentos, em vez de plantar. Então, a ideia básica é a seguinte: plantados ou enterrados. Essa é a ideia. E a ideia básica vai me criar um tema: raízes no rio da graça. Quando você pega essa palavra graça aqui, e você pega as raízes, você já começa a pensar se nós estamos vivendo no rio da graça de Deus, ou nós estamos plantados em nós mesmos. Aliás, muitas vezes não é nem plantado aqui, enterrados nos problemas. Vocês já viram algumas pessoas falaram, aquela pessoa se enterrou na bebida, por exemplo, e terminou a sua vida ali. Há jovens que enterraram as suas vidas nos vícios, nas drogas. Mas de tudo que nós estamos falando sobre saúde espiritual, vocês viram que muitas pessoas enterraram as suas vidas nos ressentimentos. Há pessoas que enterraram as suas vidas no negativismo. Há pessoas que enterraram suas vidas numa vida emocional carregada de hipersensibilidade, de hiperpreocupação antecipada. E ele não tem as raízes na graça, mas as raízes estão nos seus próprios problemas.
Uma vez eu vi uma foto, eu gostaria de ter achado isso, uma árvore em que as raízes estavam subindo e abraçando o tronco. Raízes fora de lugar. Tem muita gente que tem raízes em si mesmo. E quando eu vou para a Bíblia diz, será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. E aí surge uma ideia, que eu peguei lá do Mike Todd. Quando estar abaixo não significa derrota. Porque você pode estar abaixo, plantado. Ou você pode estar abaixo, enterrado. Você tem que saber se a sua vida ela está plantada e Deus está trabalhando em você ou não. Muitas vezes passam anos e você diz, puxa, mas está demorando muito. A pergunta é, você está enterrado ou plantado? E aqui eu vou já colocar a Bíblia, porque vocês vejam que um dia Deus chega para Sara e diz para ela que ela terá um filho. E ela já estava ali por mais de 70 anos. Você imagina a loucura que é essa mensagem, tanto que a Bíblia diz que ela ri. Ela diz, isso é uma piada de Deus. Tanto que o nome dela muda para ser alguém que ri. E ela ri mesmo. Mas o grande problema é que não vem esse filho. E esse filho vai levar 25 anos para nascer. E a pergunta é, esses 25 anos, ela está plantada na promessa de Deus? Parece que a promessa se enterrou. Houve momentos que ela achou, olha, não vai acontecer mesmo. Tanto que ela tentou dar uma ajuda. Disse, já que foi prometido, não funcionou, eu vou dar um jeito nisso. Nós vamos ter um filho de qualquer jeito aqui, nessa casa. É quando você não espera o que Deus tem para você. Mas eu vou dizer algo muito interessante sobre Sara. Sara está plantada. E porque está plantada, dará fruto no tempo certo. A igreja precisa compreender quando ela está plantada. E eu já vi muitos ministérios que se enterraram em vez de compreender que tinham que estar plantados. Eu já vi jovens que estão enterrados. Estão andando como ambulantes, mas não estão vivendo, estão plantados e estão mortos. Eu quero, nesta manhã, nesse estudo, dizer que nós podemos ter uma ressurreição. Ressuscitar nossos sonhos, nossos projetos, o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você. Muita gente acha que a idade que tem, ele não pode mais fazer as coisas. Então, isso é o que eu quero levantar hoje com você nessa mensagem. Por isso que a ideia é a seguinte. A ideia é a seguinte: plantar, não enterrar. Esses dois conceitos encontramos nas Escrituras. Olha o que a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha o que acontece. Pois será como árvore plantada, junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão. E tudo quanto fizer, prosperará. Esse texto parece uma loucura do ponto de vista científico, porque ele está dizendo aqui, há uma árvore que as folhas não cairão. Todas as árvores, as folhas caem, todas.
E Davi pega essa metáfora da árvore para dizer: eu conheço uma árvore que as folhas não caem. São aqueles que são plantados em Deus. As folhas não caem. Não há outono. E vão produzir frutos. É muito forte essa imagem que ele usa aqui. Principalmente quando você ouve essa expressão, as suas folhas não cairão. Tudo que ele fizer prosperará. E há outro texto de Mateus 25, 18, mas o que recebera foi enterrá-lo no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. O texto fala de alguém plantado e alguém enterrado. Alguém que enterra seus potenciais, enterra as suas possibilidades e muitas vezes enterra a promessa de Deus na sua vida. E com esse conceito eu quero levar você a pensar o seguinte: o que está acontecendo às pessoas, onde as pessoas estão em suas vidas? Onde as pessoas estão em seus relacionamentos? Quantas pessoas nos seus relacionamentos já enterraram todas as possibilidades? O que está acontecendo em seus negócios? Quantas pessoas na vida dos seus negócios ele acha não tem mais jeito? O que está acontecendo em seus corações? Você é plantado ou enterrado? Sua vida terminou ou você está plantado em Deus? Tudo que aconteceu na sua vida, você enterrou o que Deus tem para você? Ou você disse: não, eu estou plantado em Deus e Deus dará a resposta. Deus vai ativar em minha vida todos os seus sonhos, todos os projetos, tudo que Ele quer, tudo que Ele prometeu, Ele fará. Interessante que o tema de hoje está ligado com isso à noite. Porque o Deus das promessas. E nós precisamos compreender que Deus quer ativar as promessas dEle em nossas vidas. O povo de Deus tem que ser o povo das promessas. Muita gente criticou quando nós éramos crianças, nós tínhamos, em todas as casas tinha caixinha de promessa. E todo dia pegava uma promessa. Não sei se as casas fazem isso ainda, mas muita gente não faz isso, porque esses dias eu perguntei para as pessoas: fale aí uma promessa de Deus. As pessoas estavam com dificuldade de falar as promessas. Acho que estão precisando comprar de novo a caixinha das promessas. Quais são as promessas de Deus para você? Bill Bright diz que tem 5.000 promessas na Bíblia. Alguém já me falou que tem 8.000? Eu nunca contei. Mas é assustador quando nós não sabemos quais são as promessas da Bíblia para nós. E este povo que caminha, o povo de Israel, é um povo da promessa, das promessas. O povo de Deus é um povo que anda nas promessas. Os teólogos do Antigo Testamento sempre trabalham isso. Deus é o Deus das promessas. As promessas estão ligadas a todo o profetismo. Então, e quanto às promessas de Deus em sua vida, onde estão elas? Eu vou perguntar: elas estão plantadas ou estão enterradas? As promessas de Deus para a igreja, para a sua igreja, estão plantadas ou estão enterradas? Quais as promessas de Deus na sua vida que ainda não aconteceram? Você acha que elas morreram ou estão plantadas? Você já imaginou Abraão com 99 anos? Será que ele pensou que as promessas estavam enterradas? E aí Deus vem de novo e diz: Abraão, chegou a hora. Chegou mais 100 anos. Não demorou muito. Quando é que você está plantado no que Deus disse que fará? Você acha que Noé estava plantado ou enterrado? Se ele estivesse enterrado, ele parava de fazer a arca. Mas como ele estava plantado na promessa, ele foi até o fim.
você vai entrar na arca ou não? Quem é que entra? Todo o povo que ele convidou não quis, porque já tinha enterrado qualquer possibilidade do que ele falou que ia acontecer. Mas a família dele entrou porque a família dele estava plantada no que Deus disse que faria. Será que tudo que Deus falou para a igreja está plantado em nós? As promessas de Deus, isso que eu estou perguntando, o que está acontecendo com as pessoas? E quanto aos seus ministérios do reino de Deus? Pare para pensar no seu ministério no reino de Deus. Quando eu falo seu ministério, você vai dizer, não, acabou? Ou você está plantado ou enterrado? Nossos ministérios, nossos dons, nossos talentos. Eu fico ainda a pensar aquilo que já fizemos e aquilo que ainda não fizemos. Estou pensando aquilo que nós já fomos, aquilo que ainda não somos. Aquilo que nós podemos ser. Quantas promessas de Deus podem nos levar para frente? Essa é uma ideia muito forte. Eu quero falar se nós temos sementes. São sementes os nossos talentos? Ou nós fizemos disto o enterrar de talentos, como diz o texto que eu li? Albert Shaw, ele escreveu que muitos poderiam escrever em seus túmulos o seguinte: morreu aos 20, foi sepultado aos 60. As pessoas estão muitas vezes perdendo a vida. Eu tenho procurado falar com pessoas e há pessoas que acham que a sua vida já terminou, e são jovens. E não tem mais o que fazer, não tem mais sonhos. Mataram seus sonhos, sepultaram seus sonhos, sepultaram seus talentos. Eu estou falando isso em relação a negócios, a estudos. E eles começam a plantar erradamente as suas vidas. Estou provocando vocês para este tema. Na última aula eu estava dizendo dos tipos de pensamentos que nós temos. Isso tem destruído as pessoas. Os psiquiatras têm dito que as pessoas estão sofrendo por causa de pensamentos inquietantes. Eles não conseguem colocar paz e descanso nos seus pensamentos. Nós precisamos voltar como igreja ao Espírito Santo para nos curar de nossos pensamentos inquietantes. Falei também dos pensamentos acelerados. A gente pensa demais e acaba não descansando no rio da graça de Deus. E o pior de todos, os pensamentos antecipatórios. Antecipamos os problemas, achamos que nós não vamos conseguir, que não vamos fazer. Então eu quero convidar vocês a olharem no subsolo da existência. Algumas pessoas estão financiando um viver sem sentido, sem entender o que está acontecendo, não sabem mais o que fazer, vivem frustrados. Mas há um lugar no qual você pode viver em Deus. Isso eu quero dizer a você, grave essa palavra. Há um lugar no qual você pode viver em Deus, não importa o que você esteja vivendo, algo está para acontecer. Estar abaixo pode significar que você está plantado. E Deus está trabalhando dentro de você. E Ele pode passar muito tempo trabalhando em você. Eu digo sempre algo que eu penso isto. Eu penso que quanto mais profundo Deus está trabalhando por dentro, é porque maior é o que Ele quer fazer por fora. Eu me lembro quando eu era criança, Londrina não tinha edifício, só tinha 2 edifícios quando eu era criança aqui. Eu lembro quando começou a fazer um grande edifício, eu chegava para o meu pai e disse, mas está demorando muito, por que está demorando? Não vai fazer um prédio aí? Eu ficava todo dia passando lá para ver se nascia o prédio, acho que era o centro comercial, né? Eu ficava ali olhando e nada, né? Aí eu lembro que meu pai disse, como vai ser muito alto, eles têm que fazer um buraco muito fundo. E aí, pela primeira vez, eu entendi que o prédio, antes de ser um prédio para cima, ele tinha que ser um prédio para baixo.
Essa é uma metáfora muito interessante, porque muitas vezes nós estamos vivendo hoje na época do micro-ondas, tudo tem que ser rápido. E tem gente que é uma espiritualidade micro-ondas. Como chama aquele frango que a turma já coloca assim, já sai na hora, né? Então aqui é rápido demais, né? De primeira era tão difícil. Você precisa ver o que era. A inteligência humana tinha que ser... A gente está ficando emburrecido, né? Quando eu era criança, para a gente falar, vamos matar um frango, vamos comer frango. Dava trabalho, vocês precisam. Primeiro você tem que escolher o frango, tinha que decidir, tem que pensar qual. Outro, você tinha que descobrir como pegá-lo também. Né? Você tinha que fazer uma arte de caça. Principalmente aqueles que tinham frango tipo índio. É difícil pegar aquilo. Hoje não, as pessoas estão paradas. Está tudo pronto. Bota sim. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, descobriram que eles estão começando a parar de fazer carro que você aperta e abre. Só de fazer aquela manivela subir, você engorda 2 quilos cada 3 anos. Os americanos têm teste para tudo, quer dizer, nós estamos até engordando por não correr atrás do frango. Quer dizer, está tudo muito rápido, muito fácil. Então, nós precisamos entender que este mundo mudou muito. Agora, o que eu quero colocar para vocês é que no subsolo da nossa existência, nós precisamos descobrir como podemos ser plantados. E Deus quer trabalhar dentro de nós. Aí eu encontrei um conceito que eu achei muito interessante. Progresso e conforto nunca andam juntos. Se você quer avançar, você precisa de ter luta. O fato é que a maioria de nós quer desistir em algum ponto, porque progredir não é o caminho mais fácil. Avançar não é o caminho mais fácil. Aprender não é o caminho mais fácil. Nossos pais diziam, crescer dói. Você lembra aquela idade que você começava a crescer e chegava à noite e estava doendo tudo? Porque os ossos, quando crescem, dói. A criança tem dores. Porque crescer dói. Crescer espiritualmente também dói. Crescer em intelectualidade também dói. Então, esse é um conceito. Crescimento e conforto são arqui-inimigos e nunca são capazes de produzir ao mesmo tempo. Foi assim com José. Foi fácil José chegar no Egito e subir no trono. Olha para a vida dele. Tudo que ele passou para atingir o plano, mas tinha algo em José. José estava plantado. E é interessante que a bênção que o pai dá a José diz, José é ramo frutífero plantado junto ao muro. Ele sobe por cima dos muros. Ele ultrapassa as dificuldades. Qual o segredo de José, gente? José era plantado. E um dia plantaram ele lá no calabouço e os galhos dele subiram por cima do trono. Porque ele estava plantado. Ele podia ter dito assim, me enterraram num calabouço no Egito. Deus diz, não, eu te plantei num calabouço no Egito. Suas lutas e problemas são um lugar onde Deus plantou você, porque Ele tem um plano para você. Às vezes você não entende, não era fácil para José passar todos aqueles anos ali, e Deus trabalhando nele, e é maravilhoso pensar que José floresceu dentro da cadeia, floresceu ali. Sabe por que floresceu ali? Porque ele é plantado. Plantado onde? Em Deus. Quando você está plantado em Deus, você floresce onde você está. Esse é o conceito.
Essa é a ideia. Por isso que aconteceu com Davi a mesma coisa. Aí daria outro estudo, né? Cada um deles dá para a gente estudar esse conceito de fazer com que a nossa vida seja uma vida plantada. E essa vida plantada com Daniel, com Paulo, comigo aconteceu, com você. Se eu fosse contar a minha história, eu veria quanto Deus tirou eu de mim mesmo, mas eu quero estar plantado em Deus. Por isso que a Bíblia diz que os que estão plantados em Deus sempre darão frutos. Na velhice ainda darão frutos. Porque são plantados em Deus. Agora, quando você planta a sua vida e entra todos os estudos passados na amargura, vai contaminar muitos. No ressentimento, vai contaminar a você e aos outros. Vai fazer você secar os ossos. Vai fazer mal para você mesmo. Então nós precisamos pedir que Deus tire as nossas raízes de onde elas estão e coloque em Deus. Muitas vezes nós temos raízes em tantas coisas. Vou andar um pouco mais aqui, senão não chegam uns pontos. Crescimento e conforto não se misturam. E aqui eu quero citar esta jovem, que era jovem, depois se tornou uma grande mulher, uma das mulheres mais importantes do planeta. Deixa eu usar aqui a outra caneta. Helen Keller. Como eu admirei essa mulher. Ela nasceu cega, ela nasceu surda. Se alguém assistiu o filme do Helen Keller, com 9 anos, ela disse que ela nasceu com 9 anos porque uma mulher chamada Sullivan se dedicou a ensinar ela. Imagina, ela nasceu surda, cega. Ela não tinha comunicação nenhuma com o mundo. E alguém ensina ela a falar com 9 anos. Através de toques. E Helen Keller resolve aprender a ler e a escrever. E Helen Keller acaba indo para uma universidade. Ela não para e escreve um livro sobre a vida para ensinar a viver. E olha o que ela disse: a experiência humana não seria tão rica e gratificante se não existissem obstáculos.